Aleluia. Shalom. É uma alegria muito grande voltar 15 dias depois, se bem que há 15 dias atrás era a reunião da RANC. Mas estar aqui com o apóstolo Arles, Lília, seus filhos, seus pais, vocês, é uma honra muito grande mesmo, que não dá para expressar em palavras. O apóstolo Arles me adotou. Tem aquelas coisas que a pessoa gosta de alguém de graça. É o Arles. Não tinha nada. Por que ele me adotou? E já mandou, deu ordens, ela pediu pelo menos, que fizesse a nossa casa junto no céu. Então, é uma honra muito grande. E eu o admiro como líder, como colega. É a mesma pessoa, o equilíbrio, agradável, é companheirão de alegrias, de ministério. E eu respeito como líder nessa nação, um dos 4 primeiros apóstolos do Brasil. E Deus o usou para me introduzir como apóstolo na nação. Deus tem os seus, Ele confere a unção, mas Ele vai usar pessoas, instrumentos para colocar junto. E Ele que me chamou, então eu, Wanda, nossa igreja, amamos muito esse casal lindo, lindo mesmo, muito joia. E eu fiquei apavorado para pregar. E a minha esposa, mas não é possível que você está apavorado. Olha, eu estou desesperado. O que é que eu vou pregar para este homem? Logo, podia ser outro culto, avivamento, escatologia, Israel, pregar sobre família. Nós somos casados também, lógico, 5 filhos, 6 netos. Você aqui já conhece alguns, Andréa, a Raquel, a pianista, que hoje já não está mais comigo, era a única que dizia, pai, todo mundo vai para o campo, menos eu. Foi uma das primeiras que foi e ficou, é sempre assim. E Samuel, que é o pastor que nos auxilia, Juliana, mandou um abraço. Juliana teve agora um bebê, uma gravidez de risco, nasceu com 5 meses, mas estão bem, muito bem, já estão morando aqui por perto também. Já é outra que já me deixou também, está aqui no Taboão, em Budas Artes, algum negócio desse. E comigo tem só o Samuel agora, mas os filhos, Cristiane, o marido dela, pastor Gustavo, está pregando lá na igreja hoje, nosso genro. Assim é, caminhamos nessa luta gostosa de restauração do Brasil, mas hoje é um ajuntamento de família diferente. Hoje não é ranking, hoje não é conselho apostólico, hoje é um pessoal que se reúne em volta da mesa, como Deus estabeleceu, como é o padrão dele. E nós vamos falar alguma coisa e vocês, por favor, me olhem com olhares de misericórdia, de amor, porque dura foi a tarefa que foi colocada sobre meus ombros esta manhã. Mas, já que estamos aqui, por favor, Gênesis 24, queremos falar casamento, projeto de Deus e sobre a família eterna. Casamento, projeto de Deus, a família eterna. Deus projetou só eternidade. A palavra diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, há um tempo para todas as coisas. E lá no versículo 14, parte A, diz, todas as coisas Deus as fez para sempre. Tudo que Deus faz é para sempre. Deus não tem remendo, Deus não tem aquilo que a gente brinca, fala uma gambiarra. Deus até permite acertos, consertos, para o nosso próprio bem, para consertar coisas que nós quebramos e que não tem mais jeito de consertar. Ele, no seu amor e na misericórdia, Ele dá um jeito, Ele conserta, para que nós possamos estar inseridos na sua família e sermos felizes dentro daquilo que dá para ser feliz. Mas o que Ele projetou dura para sempre, e a família começou no céu, num sonho dEle para o seu próprio Filho, que haveria de vir à terra, Jesus Cristo. E temos muitos tipos, tipologia, mas eu vou começar com a que eu mais gosto. Eu pensava em pregar até as 2 da tarde, as crianças vão estar aqui até 11h30, então vou ter que correr. Gênesis 24, de 1 a 14, e depois do verso 60 a 67. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e dali tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo,
talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saístes. Respondeu Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da terra de meu pai e da minha terra natal, é que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que há de te preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido. Tomou o seu servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: o Senhor Deus me deu do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, a moça, que eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Será a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Do verso 60 até o fim, abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, e ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele amou, assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. É um texto bastante conhecido, creio que todos já ouvimos a tipologia deste casamento, desta preparação, a respeito da pessoa de Abraão, que representa o pai. Quando falamos em paternidade, nós pensamos em Abraão, porque ele é o pai. Mesmo a nós hoje que vivemos na nova aliança, a palavra diz em Gálatas 3,13, que nós somos filhos de Abraão. Nós mesmos gentios, mas agora fazendo parte da mesma casa, temos o mesmo pai, Abraão. Abraão representa Deus, representa o pai. E nessa tipologia, nós encontramos Eliezer, que significa Deus socorre, como a pessoa do Espírito Santo. E ele recebe a responsabilidade de buscar, de preparar a noiva para o seu filho Isaque, que é um tipo de Jesus. Mesmo na cultura judaica, quando se partia a Páscoa, e os que não tinham conhecimento a respeito de Jesus como Messias, havia um pão, 3 pães, e aquele pão do meio não poderia ser usado, somente o Messias haveria de partir aquele pão, era chamado o pão de Isaque. Por isso que quando Jesus, na última ceia, na última Páscoa, ele vai ministrar um pouco antes da sua agonia, ele pega aquele pão que ninguém pega, ele pega o pão de Isaque, ele pega o seu pão, ele pega o pão do Messias e parte e disse: este é o meu corpo partido por vós. Então Abraão tipifica realmente a pessoa do pai. Eliezer, aquele que socorre, aquele que ajuda, ele representa a pessoa do Espírito Santo. E Isaque é a pessoa de Jesus. Rebeca ou Rivka em hebraico significa união, aquela que une, aquela que liga. Ela representa a igreja. E ela, quando é profetizado a respeito dela, fala: você vai ser mãe de gerações, você vai ser mãe de povos, você vai ser mãe de povos, mãe de nações. E dela vem
ou sai do seu útero, Jacó e Esaú. Quando Eliezer ele vai para esta missão, ele leva 10 camelos, 9 camelos cheios de riqueza, e um camelo para trazer a moça que Deus haveria de indicar. 9 camelos com muito ouro, 9 camelos com peças, com pulseiras, brincos, eu não sei detalhar, mas você quando estuda a palavra e encontra a palavra falando dos braceletes, das belezas, dos brincos para as mulheres de Deus, e ele pega a riqueza, e o texto diz, ele pega de toda a riqueza do pai, ele pega de toda a riqueza de Abraão, e leva para entregar a moça que seria escolhida para ser a esposa de Isaac. E os 9 camelos, eles representam os 9 dons do Espírito Santo, ou os gomos de um dom só, quando é apresentado na palavra de Deus. E no finalzinho, quando vai encontrar o encontro, ela levanta os olhos e vê Isaac, Isaac levanta os olhos e a vê, aí as pessoas entendem que está falando a respeito do arrebatamento. Na realidade, a Bíblia, toda a Bíblia, ela fala somente sobre casamento, ou explicitamente, falando claramente das funções, ou implicitamente, toda tipologia bíblica tem a ver com casamento. A Bíblia começa com um casamento e a Bíblia termina com um casamento. A Bíblia começa no Gênesis, Deus criando o homem e a mulher e realizando um casamento. E a palavra termina no último capítulo da Bíblia, falando do noivo e a esposa e do Espírito, terminando toda a história visível, pelo menos, a respeito de casamento. Nós, quando vamos caminhando pelo Cântico dos Cânticos, e entendemos que ali não tem nada a ver Salomão e a Sunamita, ou a Sulamita, tem alguma coisa a mais, e aprendemos e usamos os cânticos, falamos sobre os cânticos, cantamos os cânticos lindos do noivo ao encontro da noiva, e a noiva ao encontro do noivo. Mas tem mais 2 textos que tratam disso, e esses 2 textos eu creio que dá tempo de fazer a leitura. O primeiro deles é Ezequiel 16, que é uma passagem que ela grita violentamente a respeito do amor de Deus. Não vou ler os 60 e poucos versículos, são 63 versículos. E Deus fala: Jerusalém, eu te encontrei largada, eu te encontrei com o umbigo para fora, eu curei, eu te limpei, eu te lavei, eu casei com você, e você me traiu, você se afastou de mim, Jerusalém. E Deus começa a dizer toda a desgraça, mas lá no final ele fala: eu te pego de volta, porque eu te amei, por causa da aliança, eu trago você para mim. Eu só quero ler do versículo 6 a 14, Ezequiel 16, quando diz, passando eu por junto de ti, vi-te revolver-te no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e engrandeceste e chegaste a grande formosura, formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto estava nua e descoberta. Passando eu por ti, vi-te, e eis que no teu tempo era tempo de amores, ou seja, era tempo de se casar. Estendi sobre ti a aba do meu manto, é aquilo que Boaz fez com Ruth, é o símbolo do casamento, eu vou casar com você. Eu estendi a aba do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te aliança, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino, e te cobri de seda, também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar a roda do teu pescoço, coloquei-te um pendente no nariz, arrecada nas orelhas, e linda coroa na cabeça, assim fostes ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutristes de flor de farinha, de mel e de azeite, era formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois eras perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor. Marido e mulher, apaixonado
e apaixonada. O outro texto é o meu favorito de Israel, que é Isaías 62, quando Jerusalém está desolada, acabada, a moça, a amada, aquela que é a paixão do Senhor, que hoje é retratada completamente na igreja, e ela está sem esperança. Então Isaías 62 diz: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, todos os reis tua glória será chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada ou descasada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e da tua terra se desposará, porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o meu Deus. Toda palavra, todo pensamento. Hoje nós estamos fazendo como igreja um estudo num livro de um homem da Indonésia, e é um livro, tremendo livro, simples de revelação, mas é algo que me pegou. Tenho lido tanto, tenho estudado tanto, escutado tantas revelações, e aquele homem, ele traz uma visão de igreja só como família. E ele fala do projeto de Deus, a família, Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Espírito Santo representa uma mulher. Não é mulher, não tem gênero, mas é o Espírito Santo que gera, é o Espírito Santo que chora, é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que conduz. Aquele trabalho que uma mãe faz, aquele trabalho que uma mulher faz, é a obra do Espírito Santo. E Jesus é o Filho, aquele que glorifica o Pai. Eu faço por causa do Pai, tudo que o Pai... Então, Jesus é o Filho e o Pai é o Pai. E a Bíblia mesmo fala de qual toda a família toma parte da família de Deus. E este homem trabalha sobre um projeto na eternidade, sobre um propósito maior. E eu amo esta palavra propósito, toda hora que eu falo sobre isso. Há um propósito para a nossa vida, não há ninguém sem um propósito. Quando a palavra diz no Salmo 119, todos os nossos dias foram escritos antes do primeiro dele existir. E se tudo que Deus faz é muito bom, se tudo que Deus faz é perfeito, eu não caí solto, eu não estou solto. Eu preciso entender que há um propósito, eu tenho que me achar, porque eu sou livre e posso até quebrar um propósito de Deus, mas eu vou viver sem propósito. E o propósito de Deus é uma família para Ele, uma família para Ele morar, uma casa para Ele morar, a casa grande e maravilhosa. Aquilo que Salomão profetizou sem saber: quem sou eu para fazer uma casa para Ele? Os céus, quem é os céus para contê-lo? E a terra é o estrado dos seus pés, quem sou eu? Manda madeira em abundância, segundo Crônicas 2:9, manda-me madeira, manda pedra, porque eu vou fazer uma casa para Ele, porque essa casa há de ser grande e maravilhosa. Não seria um templo, seria isso aqui, a multiplicação de famílias, a multiplicação de casais. Mas Efésios, ele traz para o prático. Nós encontramos o espiritual, toda a história dos homens, das mulheres de Israel, ou explícito ou implícito. Mas Paulo, ele é muito prático. E ele traz Efésios 5, quando fala do marido e da esposa. Mas me chama a atenção, além dos ensinamentos, a revelação que ele tem. Ele está primeiro pensando: marido, você faz assim, mulher, você faz assim. Só que quando ele está escrevendo, vem aquela luz divina mostrando: é muito mais do que isso, Paulo. É muito mais do que essas orientações. Efésios 5, de 22 em diante diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Para nós, não é fácil entender, nós somos um povo, os que são já brasileiros, braseiros, nós temos uma herança bem machista, bem forte do homem, da pessoa do homem, quase que anulando a mulher. Meus pais, minha mãe é viva ainda, nasceram no estado do Ceará, são pessoa nortista, bem machista, mas temos influência de portugueses, de espanhóis, e nós vemos que crescemos quase que sufocando mulher como se isso fosse uma virtude. E às vezes quando nos convertemos, pegamos um versículo que fala mulher seja submissa, nós não entendemos o que significa a palavra submissa, e quando Pedro fala, maridos, cuida da sua esposa, porque ela é um vaso frágil, nós entendemos que o vaso frágil é porque é inferior, mas aquela palavra vaso frágil é sensível, é de outra natureza, é de outra maneira, e Pedro diz, olha, as suas orações não serão atendidas. Quando nós começamos a entender o que Paulo fala a respeito do marido e da mulher, fica claro que é uma analogia a respeito de Cristo e da noiva, a igreja. Cada casamento que eu faço, que eu realizo, que eu abençoo, isso há muitos anos, eu posso pregar a mensagem que for, mas eu digo para o rapaz, você é Cristo, para a tua mulher, e você, mulher, é igreja. É algo que a Bíblia mostra, que toda essa preparação, tudo que Deus fez, que vai consumar para nós na eternidade, vamos adentrar, porque Ele vai governar com uma esposa. Então quando Deus fala no princípio, não é bom que o homem esteja só, Ele não está pensando naquele montinho de barro que Ele fez e pôs o Espírito dentro. Ele está falando primeiro para a humanidade, que o nome de Adão no hebraico é humanidade, é Jesus. Por isso que em Efésios 2 fala que Cristo agora criou uma nova humanidade. É como se existisse duas pessoas apenas, Adão e Jesus. A humanidade caída e a humanidade restaurada. Em Cristo todos os homens se tornam um. E em Cristo, a igreja, na somatória de todos nós, forma uma mulher, porque vai governar um homem e uma mulher vai governar na eternidade e daí por diante. Então a palavra, quando Paulo fala a mulher seja submissa, no sentido de uma hierarquia, quando Gálatas diz que não há diferença entre homem e mulher, servo, escravo, livre ou escravo, não tem diferença, todos somos um em Cristo, não há diferença. O que existe no plano de Deus é uma hierarquia de governo que Ele coloca. Inclusive no governo divino, o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem. É assim. E Deus é a cabeça de Cristo. Embora Cristo, Pai e Espírito Santo são a mesma pessoa, mas em termos de governo, a mulher é ajudadora, ela tem a posição, mas ela é igual ao homem. O homem tem a responsabilidade e ela tem. O marido e a mulher constroem junto uma geração divina. Deus só pensa em geração, Deus é geracional. Se Deus olha para uma coisa só, Deus olha para uma família, quando nós lemos crônicas, principalmente, nós vamos vendo como Deus vai falando da geração, filho de cicrano, sempre geração. Quando Deus quer castigar ou disciplinar, talvez seja a melhor palavra, Ele pega nos filhos. Quando o inimigo quer nos atacar, ele não vem em nós, ele vai nos filhos, porque o assunto é geracional. Conosco já está resolvido, com os nossos filhos não. Eu digo que nossos filhos, o problema no sentido de responsabilidade, começa quando é fecundado e termina never. Nunca. Minha filha mudou aqui para cá ontem, e de Campinas até aqui era só WhatsApp. Mãe, papapá.
Mãe, aqui, tudo bem, vai dar tudo certo, aí é perto, tudo bem. São Paulo não é lindo igual Valinhos, mas você sobreviverá, porque Deus tem um plano. A outra está lá nos Estados Unidos, graças a Deus vencendo, mas todo dia uma luta. Olha, na escola não sei o quê, perseguindo o menino, falando de dificuldade, ele finalmente conseguiu, ufa, acabou, não, começou outra. A outra está no Canadá, olha, eu saio do quê? Não acaba nunca mais, né? Nunca mais, porque é assim que funciona. Deus trabalha com gerações. É como se fosse uma só pessoa, ele não está preocupado com o Nicolau, ele está preocupado com o Nicolauzinho, com toda a geração. Quando Eli falhou, Deus falou, Eli, teus filhos estão pisando na bola. Eli chegou para os filhos, filhão, não pega mal, não faz assim, está todo mundo vendo. E Eli foi naquilo que nós chamamos hoje de amor e toleramos, uma linguagem errada, porque amor é disciplinar, amor é colocar regras, amor é disciplinar para o bem. A palavra diz em Hebreus 12, quem ama disciplina, quem não passa por disciplina não é filho, é bastardo. Então o que Deus fala? Então Eli, vou destruir a tua geração. E morreram os dois, Ofni e Finéias. É interessante que Ofni e Finéias, quando viram problemas com os filisteus, já sei, é porque nós não carregamos a arca, vamos levar a arca. Foram mortos com arca e tudo. Às vezes só o símbolo, carregar a Bíblia debaixo do braço não funciona. Em Oséias 6, Deus diz, sacerdotes, vocês não obedeceram, então eu não vou cuidar dos seus filhos. Então o projeto de Deus de família é formar uma família para Ele, para toda a eternidade. Não há atalho, os atalhos são os problemas que surgem, e nós temos que arrumar jeito de resolvê-los, debaixo da graça de Deus. Então o marido, ele é um Cristo, e a mulher é uma igreja, o marido é Cristo, ele é revelado na sua esposa. Cristo é revelado, alguém fala, eu quero ver Cristo, eu preciso da revelação de Cristo, vem para a igreja, porque a igreja é que vai revelar Cristo, não tem outra maneira. Não dá para ser sem igreja, não dá, porque a igreja é através da igreja que Deus manifesta as múltiplas formas da sua sabedoria, diz Efésios capítulo 3, e a esposa é a igreja, ela manifesta o caráter do marido. Ela manifesta o caráter do marido. Pela primeira vez eu vou usar, no contexto que eu vou usar, a mulher virtuosa de Provérbios 31. Eu uso para aconselhar a mulher, mas eu nunca tinha visto, no meu desespero de preparar a mensagem, eu consegui ver aqui coisa. Provérbios 31, eu falei, Deus, que maravilha, achei mais isso. Provérbios 31, uma mulher virtuosa. Então no casamento a gente fala, marido, você tem que ser assim, 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 zelar da tua mulher, assim, 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 mulher você tem que fazer, aí a mulher virtuosa. Só que a mulher virtuosa de Provérbios 31 é difícil. É difícil. Eu já procurei Raquel, não vi base. Eu já procurei Rebeca, pelo menos não fala nada. Eu vi ela falando rolo lá para ajudar o filho. Cadê essa mulher virtuosa? Essa mulher virtuosa é a igreja. Essa mulher completa é a igreja. Essa mulher que governa. Vamos lá, Provérbios 31, de 10 a 31. Se não concordarem, não há problema não. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu. Cadê os homens? Eu? Pode dizer eu. Você vai ver a foto da tua mulher aqui. O seu valor muito excede finas joias. Novamente joias. Todo relacionamento falando de joias. Para Jerusalém, todas as tipologias, joias, ouro, prata. Isso tem um significado muito grande. Prata é redenção e ouro é glória. A própria glória de Deus. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda à noite ela se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge de lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pega na roca, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Aqui veio o rema. Quem se assenta à porta é governador. É quem governa.
Quando Jesus fala, vou estabelecer a minha igreja, é nesse sentido de governo. O seu marido se assenta à porta da cidade de governo. Ela faz roupa de linho, fino, vende, dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia da manhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta os seus filhos e lhes chama ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a toda sobrepuja. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos e de público louvarão as suas obras. É Cristo e a sua igreja. Eu queria hoje dar um conselho pessoal, se me permite. Tudo que a palavra ensina, nós já vivemos, caminhamos uma boa parte. Mas, no último casamento que nós realizamos, 2 crianças na nossa igreja, sem noção nenhuma assim de futuro, de vida, casalzinho muito amado, filhos de queridas ovelhas, bem novinhos, e olhei para eles, falei, Deus, eu vou pregar a palavra, mas eu queria dizer alguma coisa além, porque eu sei que vai dizer depois, o sermão foi bom, o sermão de casamento, mas eu queria alguma coisa que queimasse o coração e nunca mais eles esquecessem. E aquilo que eu falei saiu de dentro do meu coração, mais do que a responsabilidade de como um pastor, como um líder pregar, mas como algo de vida. E hoje eu vou compartilhar mais ou menos com vocês dois. A gente escuta muito esta palavra, envelhecer juntos. É uma palavra linda, não é? Isso não só na vida de cristãos, mas de artistas. Eu queria arrumar alguém para eu envelhecer juntos. Sonhei, veio em filmes, eu quero envelhecer juntos. E quando você chega numa fase da vida, eu estou com 66 anos, minha esposa com, pode dizer, 63, nós estamos envelhecendo juntos. No dia 1º de setembro, o apóstolo Arles, no dia 5 de setembro de 86, ele se casou. Mas no dia 1º de setembro de 1968, eu pedi a mão dessa menina em namoro. E naquela época era assim, não sei, até estranho, tinha essa de pedir namoro, pegava na mão primeiro, era diferente. Mas eu não me achava competente, era gritante a diferença. Então, não é possível que ela vai gostar do camarada como eu. Mas foi aquele dia. Era muita areia, não tinha nem caminhão, eu tinha uma carreta, um negocinho assim, nem caminhão eu tinha. Mas eu marquei um encontro num parque de diversões, naquele tempo tinha isso. Parque de diversão é um negócio, tem uns cavalinhos de pau. E ali era o dia decisivo, era um sábado, 1º de setembro, e eu disse, foi lá naquela casinha de música, botei uma música para ela, não sei que música, mas era do Roberto Carlos, com certeza. E subimos na roda gigante. E a roda gigante parou lá em cima, e eu tinha que dizer alguma coisa, e não saía nada. E as perninhas, eu queria segurar para ela não ver, queria mostrar a segurança, mas as pernas não paravam. Não tinha coragem de dizer, você namora comigo? Eu tinha medo dela me jogar lá de cima. Mas ela estava ali do lado. Tinha que ser alguma coisa boa. E eu falei a famosa frase que os filhos tiram até hoje. Eu falei, olha, Wanda, porque eu a conheci em maio. Então era maio, junho, julho, agosto, setembro. Depois desencarnei e não soltei mais. É ou não é? E até hoje ela não respondeu. É ou não é? Mas eu entendi que era, porque nós já marcamos para outro dia. E aí eu cometi a insensatez de largar os estudos. Naquele tempo, eu estudar em escola pública era nobre, não era igual. Hoje mudou. Então tinha que fazer curso de admissão. E eu tinha entrado num colégio maravilhoso. E não era diferente. O portão era trancado, ninguém saía. Eu pulava o portão. Ela passava, eu pulava o portão, porque eu tinha medo das pessoas roubarem. Vão roubar. Se ela analisar bem, vai para outro. E ali eu larguei tudo. Fiquei junto, namoramos 3 anos, 1 ano de noivado, e nos casamos em 1972. Os médicos falaram que talvez ela não pudesse ser mãe.
É raro feio. É raro feio. Pois é, eu não sei como aconteceu, mas os filhos foram vindo, um atrás do outro. E aí, ela tomou a decisão de renunciar todas as coisas, todas as ambições de uma moça nova, para criar os filhos e para me ajudar. Então ela começou, você vai voltar a estudar, e ali fui fazer tudo de novo, tinha largado no ginásio, tinha que fazer supletivo, ginásio, colégio. Nessa altura já estava chamado para o ministério, e ela dizia, eu não vou ser ovelha de pastor medíocre, você vai ter que estudar. E lutou, e hoje os filhos todos dizem, mãe, você não fez isso sozinha, porque naquele tempo, a gente de produto, a gente ia de equipamento, tinha geladeira, o resto era no braço, não tinha máquina de lavar, não tinha nada, tinha uma enceradeira, e sempre gostei de terno. Hoje eu fico parando para pensar, hoje tem mais tempo para isso, falei, Deus, como é que ela passava os ternos, como lavava as roupas, não tinha fralda descartada, era coeira, era fralda, a casa sempre limpa, o pastor ia, falava assim, nessa casa dá para comer no banheiro. Ele dizia, porque a casa sempre limpa, como a Wanda cuidou de todos nós. Eu saía cedo, voltava de madrugada, porque tive que voltar a estudar, depois fazer o bacharel, foi uma luta, mas sempre eu me achei o melhor marido do mundo. Eu sou uma espécie de GPS, eu me acho. Porque eu sempre trouxe flor para ela, eu sempre trouxe bombons, eu sempre a cobri de carinho, até porque tinha que fazer isso, porque para gostar de mim, uma garota linda dessa e uma mulher maravilhosa, eu sempre fiz o melhor, e ela empurrando sempre. Os filhos, nós saímos da Zona Leste, ela vinha trazer aqui na São Camilo, criança, para passar no médico, não tínhamos carro, eu não sei mesmo, hoje a minha filha um tem 2 filhos, outra tem 2, a mãe, não existe, os anjos te ajudaram, seja como for. Ela esperou os filhos crescerem, para voltar a estudar. Aí voltou, foi fazer pedagogia, psicopedagogia, mais não sei o quê, isso, e foi fazer suas pós-graduações, já com todos os filhos. Quando os filhos se casaram, que ficamos só nós 2, eu comecei a ver isso, o que é envelhecer junto, porque grande parte da minha vida foi só para lutar, para sobreviver, porque na década de 80, no ano do chamado, foi quando começou as coisas no Brasil, fundação desse partido, aquela que parou o país, aquela crise, aquela recessão, eu só pensava em trabalhar e sobreviver, e depois que passou aquilo, nos inícios dos anos 90, foi o mover do Espírito, cuidando da família, cuidando da esposa, mas correndo, sempre correndo, sem tempo para parar, para analisar detalhes, e a partir daí eu comecei a entender o que é envelhecer juntos. E eu tenho chegado à conclusão, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter sido mais carinhoso, eu poderia ter incentivado mais, da mesma maneira que ela me incentivou a estudar, quando ela voltou, eu apoiei completamente, não poderia ser diferente, ajudava, lavando louça, ajeitando a casa, ela chegava, já encontrava comida, vou fazer mais um curso, vai fazer esse curso, vou fazer outro curso, vai fazer esse curso, e sempre achei que isso era uma maneira de eu retribuir o que ela fez por mim, nesse sentido de apoio. Mas à medida que os anos vão passando, eu fico pensando, por que eu não fui mais liberal? Porque às vezes cada briga boba, à toa, às vezes coisas de igreja, por que não mais tolerante? E hoje o que eu digo para as pessoas até coloquei uma frase aqui, os depósitos que forem feitos hoje, serão compartilhados juntos na velhice. De qualquer maneira, nossos filhos vão nos ver como heróis. Eles vão falar de coisas que você não fez. Eu não fiz o que eles falam. Pai, você me levou. Pai, você não... Tá, eu levei uma vez. Não, muitas vezes. Os filhos, de qualquer maneira, você vai ser resgatado. Mas você, ali, à cama com a sua esposa, você vai começar a lembrar de toda a caminhada, de toda a luta junto. O que é mais delicioso são as lembranças gostosas. Talvez não seja tão importante tudo que você deu, aquilo que necessita na casa, que são coisas de conforto necessárias, mas isso não substitui o carinho, isso não substitui a honra. Nós temos até muitos amigos, mas na realidade, o melhor amigo é a tua esposa ou o teu marido. Nos momentos críticos, às vezes,
Até os nossos pais duvidam. No momento de grande crise, a palavra dos nossos pais naquele momento, talvez porque precise de fé, ela não é tão segura. Ou então ela incentiva, mas é quando a tua mulher fala, vai, que você vai. Quando entramos no mover, 5 filhos pequenos, tinha que deixar a igreja sem salário. E não sabia, não dava para continuar naquele ambiente. E eu falei, eu vou ter que largar tudo. Como? Eu não tinha nada. Tinha nada, tudo que tinha, a casa nós construímos para a igreja, o carro era da igreja. E ali, meu Deus, como é que eu faço? E ela, numa reunião com mulheres pela manhã, deu a palavra e ela disse, vai. Eu falei, mas nós vamos para onde? Vamos. E saímos para o vazio, humanamente falando, com 5 filhos. Foi o momento mais terrível que eu pensei que poderia perder os filhos. Não por falta de sustento, porque Deus ali foi o momento que Deus mais operou milagres, mas porque não tinha aquele intercâmbio de igreja, e a gente vinha de uma estrutura de batista, de tudo aquilo, e eu fiquei com medo, e Deus nos honrou, sempre, nos momentos de mais angústia, é a palavra dela que me levava, vai. Quando tive que fazer há pouco tempo os cursos de imersão lá fora, ela dizia, você vai, nem que eu venda meu carro, e você vai. E eu tenho certeza que muitas coisas na vida dela, foi também apoiando. Queridos, é muito simples aparentemente, mas quando eu olho na palavra, que adornar com joias, preparar para si como santa, não significa necessariamente só joias e perfumes, significa levantar a sua esposa para que ela seja vista com honra e com respeito. O homem que sentava à porta da cidade, eles conheciam, não era o homem, era a esposa que tinha, em Provérbios 31. Ela é conhecida quando seu marido se assenta à porta da cidade. Às vezes estamos fazendo algum comentário de uma pessoa, às vezes, desajeitada. Qual é a palavra que a gente fala? Parece que não tem mulher. O cara bota um terno bege, uma camisa sei lá de quê, sei lá, parece que não tem mulher. Por quê? Quando se olha para o homem, ele expressa a mulher que tem. E quando se olha para a mulher, vê que marido que tem. Eu tenho uma lembrança ruim de um pastor que eu admirava demais. Só andava elegante. Sapato cromo alemão. Hoje eu nem sei se existe, mas naquela época cromo alemão era cromo alemão. Não era cromo chinês. Mas olhava para a esposa dele, ela vinha com aquele vestidinho, com aquela roupinha. Tudo era para ele. E o cartão de apresentação dele era borrado. Porque é para a mulher, é para olhar a condição da mulher, queria ver quem era aquele homem. Ia olhar para a condição do marido, para saber que mulher que ele tem em casa. Arles e Lília, vocês caminharam já há um bom tempo. E eu sei que vocês se amam pelo que eu escuto de você, se amam demais. Mas ainda é tempo de melhorar. Dá para dar um up. Dá para dar um up nisso. Porque a igreja desgasta demais. Igreja desgasta. É normal. E nós amamos a igreja, a gente não fica sem igreja. Mas ela quase que mata. Esses dias eu fui para a cama, ela quase que mata. Mata. Porque não existe um sonho utópico de ter uma igreja perfeita aqui. Alguns anos atrás, um pastor do interior de Minas falou para um representante da denominação, escuta, quando você achar uma igreja pequena, boa, que pague bem, me indique. E aquele secretário executivo disse, quando eu achar a segunda, eu te indico, porque a primeira eu pego. A igreja, você resolve um problema, maravilha, toca o telefone ou WhatsApp. Forever. Ad infinito. E às vezes isso mexe com o nosso relacionamento, trinca por coisas que não poderiam fazer isso. Como é difícil. Mas nós vamos chegar lá na frente. E lá na frente os filhos se casaram, os netinhos, vem, você beija, vai para casa, tchau, Deus abençoe. Fica você e a tua mulher. Os 2 velhinhos. Nunca pensei que seria tão gostoso envelhecer juntos. Se eu tivesse que mudar, eu daria uma melhorada lá no passado. Mandaria mais coisas, daria mais presentes, ouviria mais, seria mais carinhoso, mais compreensivo,
compreendendo que a diferença dela é o que me completa. 2 Nicolau não caberia na mesma casa, quanto mais na mesma cama, com o mesmo temperamento. É a diferença que é a beleza, e a importância são para os dois. Eu venho de uma estrutura eclesiástica que só o pastor era o pastor, o salário era só do pastor. E quando começamos essa igreja, 22 anos atrás, do zero, falei, não, qual é o meu salário? Esse salário não é meu, tem que dividir para os dois, porque trabalha igual. Ah, mas não vai para a mesma pessoa? Não, pode até para a mesma família, para a mesma casa, mas uma pessoa que trabalha, ela tem que se sentir digna, ela tem que ser sustentada biblicamente. E foi uma das melhores coisas que eu fiz lá na igreja. Isso na nossa estrutura, eu estou dizendo no sentido de dividir. Eu saio, recebo uma oferta, separo o dízimo e separo da profeta. Hoje eu não vou nem deixá-la orar, porque uma vez eu levei para um seminário e convidei para dar uma palavra, e no carro eu falei, olha, aqui tem só ofertinha. Ofertinha não, meio a meio, porque eu trabalhei junto com você. Porque é assim, meio a meio, não tem um bom e o outro step, é um só. Quando Cristo se forma com a igreja, somos um só. Não é isso? Já casou ou está para casar? Está para casar, amém. Lembrei. Lembrei. É o cara, estou sabendo, estou de olho nele aqui, viu? Fiquei contente de ver. Só existe um para Deus. Não existe uma meia pessoa, a esposa oculta de bastidor, que na realidade é quem trabalha mais. E chega o homem e recebe as glórias. Fica um mês fora, estudando e ela ralando. Chega a igreja, apóstolo, chegou, é grande coisa. Eu nem sei o que aconteceu. Quem é que foi? Apagou todos os incêndios. E quem botou fogo para incendiar? Ela, é a mulher. Por isso hoje o conselho, melhorar não sei se precisa, mas o que for depositado hoje, lá na frente, vai ser curtido bem melhor. As maiores riquezas na velhice são as boas lembranças daquilo que nós cultivamos juntos. Amém? Pastora Wanda podia conduzir esse casal ao altar? Eu costumo dizer que de todo o trabalho que nós fazemos, o que sacode os céus são batismos, Santa Ceia e casamento. Na igreja romana tem até os 7 sacramentos, está botando uma ordem lá, mas eu creio que na ótica de Deus, cada pessoa que é batizada, ela voltou para casa. Cada pessoa que é batizada é porque ela voltou para a família. É uma alegria no céu. Segundo momento, a Santa Ceia, porque o sonho de Jesus é esse. Aliás, a palavra literalmente é de comer juntos. Comer junto. A palavra comunhão é comer junto. Não vou dizer que todas as igrejas deveriam imitar, porque isso cada um tem o seu peso de chamada. Mas a palavra é essa. Jesus fala, eu queria tanto comer junto com vocês. Por que ele não falou lá na esquininha? Por que ele não falou na frente do Jordão? Por que ele não falou andando? Não pode. Essas coisas não podem ser assim. Tem que comer junto. Então, nessa hora de comer junto, nessa Páscoa, eu quero contar para vocês, tudo que estava oculto vai aparecer agora, todas aquelas promessas do passado, agora é a nova aliança. E agora, vamos partir o pão. Acabaram de comer a Páscoa, agora, esse é o pão. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, a mesa, esta é a nova aliança. Vocês vão comer agora esse pão que é o meu corpo, vocês vão beber esse suco de uva, ou vinho, que é o meu sangue. Aliança. A mesa. Todas as alianças que Deus estabeleceu lá na antiguidade foram a mesa com comida, porque Ele nos dá prazer e principalmente porque Deus, o foco de Deus é família. Ah, Páscoa, grande festa, é festa de família, é festa para se comer dentro de casa. Ah, Pentecostes, tabernáculos é tempo das barracas, uma barraca dentro de casa, barraca na parte north side eu estou com dificuldade de pensar em português, aquela parte de fora, você vai a Israel, está ali as barracas, porque é tudo em família. E nesta manhã, se há 15 dias atrás eu estava aqui profetizando que essa igreja é útero, porque
porque é útero, do mover apostólico é útero. Foi nesta igreja, não nesse prédio, porque prédio não é igreja. Essa igreja se reúne hoje neste prédio, mas esse prédio não é igreja. A igreja são vocês. Então foi aqui há 15 anos atrás que Deus decidiu desatar a unção final de pai, de família, porque paternidade apostólica, o que tinha de novidade é pai e mãe. É o pai que é o apóstolo e profeta que é a mulher, porque é o profeta que gera, pode até ser homem. Quem tem dor de parto, quando Elias botou a cabeça no meio das pernas, era a posição da mulher judia, dar a luz, fazer força para a criança sair. Foi nessa igreja que gerou apóstolo e profeta. E mesmo um dos 4 daquele dia, ele fala sempre onde quer: eu nem sei se eu sou apóstolo, eu acho que eu sou profeta. Eu até penso que ele é profeta, porque Deus teria que mandar um casal, no sentido de pai e mãe. E hoje, nesses 30 anos, esse mês de setembro, que é um mês lindo, é um dos mais lindos, depois de maio é o mês mais lindo. É o momento que nós vamos orar. E como a unção é transferível, a bênção é transferível, ela é transferida do líder para o rebanho. Nesta manhã, ela é transferida para todos vocês que estão aqui. Podemos nos colocar em pé. A pastora Wanda vai orar, eu vou orar também. E os casais, pega a sua aliança, quem tem, o anel, pode ser um símbolo, pode pegar, vamos trocar. Interessante que eles estão fazendo todas de pérola, e a pérola é um tipo da igreja. Quando nós estudamos as 7 parábolas de Mateus 13, quando fala da pérola, que ela é comprada, porque a pérola, ela é formada do sofrimento da ostra, ela é preparada e depois ela se torna de grande valor. E nas 7 parábolas de Mateus 13, aquele homem é Jesus, e ele vai adquirir aquela pérola de grande valor, que é a igreja. Meu Deus, é muita profecia junto. Pegue a sua aliança. Após a oração, as crianças vão estar juntos, nós vamos descer e abençoar a todos. Pastora Wanda. Paizinho, agradecemos por participarmos desse momento tão maravilhoso. Agradecemos porque vemos a mulher mesmo como a noiva de Cristo. E agradecemos porque Provérbios 31 mostra a nossa posição como igreja, como noiva. E agradecemos especialmente por este casal que representa o apóstolo Arles e a sua esposa, que pela tua misericórdia, Lilian, representa a igreja. Que maravilha! Nós podemos abençoar e olhar para a tua palavra e profetizar sobre a vida deles. Uma bênção, uma vida de paz, de prosperidade, de fecundidade, de fertilidade, de comunhão plena e constante contigo. E que a cada dia isso seja multiplicado, como no meu casamento, Pai. Em todos esses anos o Senhor tem multiplicado na vida dos meus filhos, cada um sendo ministros. Eu profetizo sobre a vida dos filhos do apóstolo Arles, que sejam tomados pelo teu poder, que o poder do Espírito Santo os envolva de tal maneira que eles não consigam conciliar o sono, que eles não consigam concatenar as ideias, até que se rendam totalmente ao Senhor, plenamente a tua causa. Que os teus filhos sejam uma família que representem nesta cidade, neste país, o que o teu filho, como útero na igreja, foi colocado, sendo pai e demonstrando a paternidade. Que como pai este casal tome cada família, e que no Brasil sejam abençoadas, e que no estado de São Paulo sejam abençoados, e que neste bairro sejam abençoados e tomados pelo amor e pelo relacionamento que há neste casal.
Pai, no nome de Jesus, que toda a família, os filhos e eles, apóstolo Arles e Lilian, sejam, Pai, representantes da Trindade neste lugar, Pai, Filho e Mãe, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. O marido pega a aliança da esposa e aguarde. A esposa pega a aliança do marido e aguarde, porque o modelo é dos seus líderes. Nós vamos fazer a cerimônia com eles e eles pensam que é tão simples assim. Não é muito simples não, porque eu nunca fiz um casamento com fotos de papelzinho. Não, tem que dizer alguma coisa de verdade. E agora eu creio que eles vão ter muita coisa para dizer. Renovação de votos é isso. A Alice aqui é da Lília. Lília aqui é do seu marido. Vocês vão só olhar e aguardar. Só vou orar depois que eles fizerem renovação dos votos matrimoniais. Você tem uma coisa linda para dizer para a Lília nesta manhã. De improviso é melhor, porque não pensou, não ensaiou, olhando nos olhos dela. Oh, Alice. Você sabe que você sempre foi muita areia para o meu caminhão, né? E quando a gente namorava, que você resolveu pensar, eu fiquei doente. E eu agradeço a Deus porque você pensou direito e me recebeu de volta. Obrigado porque nesses 30 anos, isso que foi pregado aqui, eu vi em você. Você me arrasta para ser, às vezes na marra, alguém melhor. E ontem você me perguntou se eu casaria com você de novo. Então eu respondo agora. Eu casaria, claro. Você sabe, quando a gente se conheceu, no primeiro momento, nós somos tão diferentes. E éramos tão diferentes. E eu pensava, mas não tem nada a ver. Mas quando você olhou para mim, e até hoje, quando você olha para mim, eu sei que eu posso falar o que diz lá em Cantares de Salomão. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu louvo o Senhor, porque esse amor vem dele, foi ele que nos uniu. Obrigada por me amar, por cuidar de mim. Obrigada porque você sempre esteve ao meu lado. Eu louvo o Senhor pela tua vida, eu amo você. As mãos aqui, os dois. Linda, linda, linda. Que honra, Pai. Que alegria, uma renovação de votos matrimoniais. Sabemos que nos céus há algo maravilhoso acontecendo, porque é o bem vencendo o mal, é a tua vontade vencendo a rebeldia e a rebelião. São os teus sonhos sendo estabelecidos e principalmente numa família multiplicadora. Por isso, Pai, nós nos alegramos em fazer parte desta família. Abençoamos o Arles, a Lília. Continua dando a este homem, meu Pai, força, vigor, este equilíbrio, esta visão, esta ponderação. Pai, muito obrigado pela vida do meu irmão querido Arles. Obrigado pela Lília, uma princesa do Senhor. Uma graça, uma alegria, uma presença marcante, mãe, líder, ajudadora, mulher de bastidores, mulher de frente, realmente uma mulher virtuosa. Pai, que acima de tudo, todos os seus filhos, biológicos e ministeriais, possam ver neste casal um modelo para ser imitado e seguido. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém.
Varões galileus, é a vez de vocês. Olhe para sua esposa agora. Isso, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Isso é testificar o poder de Deus. Tem algo lindo para dizer para esta menina? Eu conheci ela, né? Que ela tinha muita saúde, muita paz para me aturar. E eu tenho a mesma coisa para aturar ela também. Em nome de Jesus. Deus abençoe nós dois. Fale agora, querido. Agora é a tua hora. Antes da esposa, fala para sua esposa agora, que está aqui. Posso descer com o microfone? Não há problema de microfonia. Antes de colocar a aliança. Isso, que lindo. Pode beijar. A senhora teria alguma coisa para dizer para esse menino? Eu agradeço a Deus por tê-lo conhecido. Ele cuidou de mim toda a vida e continua cuidando nos mínimos detalhes. O tempo todo Ele cuida de mim. E eu agradeço a Deus por isso. E o louvo por tê-lo conhecido. Amém. Coloca a aliança carinhosamente. Isso. É a melhor que tem. Carinhosamente, valorizando. Quando eu falei do meu testemunho, porque eu era um menino de 18 anos e ela tinha 15. A gente não sabia de nada. Hoje eu olho para a foto, quando ela tinha 15 anos, eu pensava, nunca ela vai ficar mais bonita do que é. E hoje ela é mais bonita. Eu olho para aquela foto e é muito mais bonita. Nós vamos mudando e nós vamos nos apaixonando de novo. No início do casamento, é um tipo de amor, uma paixão maravilhosa. Mas à medida que vai passando, cria uma dependência. Aquela batida do lado da cama, vai, levanta para ir ao banheiro, meu Deus. Wanda, estou aqui. Ok, pode dormir. Não pode não estar ali. Fran, estou aqui. Não pode não estar ali. Se dependesse de nós, nós somos submissos à vontade de Deus. Mas se dependesse de nós íamos fazer igual o filme do homem bicentenário. Deus, fecha os nossos olhos juntos. Não é assim sempre, mas eu oro sempre, Deus, prolonga os dias da minha esposa. Prolonga os dias da minha esposa. Prolonga os dias da minha esposa. E eu sei que ela ora assim por mim também. Amém? Pai querido, debaixo desta unção que é nesta manhã, em que os votos são renovados, nós oramos por cada família que está aqui, mesmo não estando um dos cônjuges, mesmo não estando a esposa ou o marido, mas nós estendemos as mãos orando por cada vida, orando pelos filhos que estão pensando nos pais, orando pelas moças que ainda não têm o seu esposo, pelo menos visível. Oramos pelos moços que ainda estão esperando aquela moça que vai ser a sua esposa idônea. Nós abençoamos em nome de Jesus. Você pode sentar.